Olá, meus caros, meu nome é David Alozzi e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de análise da Underdog Studio em relação ao Campeonato Brasileiro de 2026, né? Estaremos aí iniciando os trabalhos voltados aí para análise, faremos uma cobertura completa desse campeonato, terá muitos vídeos de análises, entrevistas, podcast e, é claro, transmissão da Underdog Studio sobre o Campeonato Brasileiro. Antes daqueles breves recados, né, gostaria de pedir a todos, se vocês puderem se inscrever no canal para receber aí todo o conteúdo da Underdog Studio. Também, aliás, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, acompanhe ali em aloss.underdog, assim como, né, o próprio perfil da firma aí, Underdog Studio. E se você aí está em busca de um treinador, quer iniciar no Powerlift, considere entrar para a equipe que ganhou o prêmio de melhor equipe do Campeonato Gaúcho de 2025, a Underdog Crew. Seguimos aí firme e forte com a nossa equipe. Estamos aí abertos a novos alunos, novos atletas que queiram aí ingressar no Powerlifting ou estão em busca aí de um treinador para acompanhá-los em sua jornada. Antes de começar a falar sobre, fazer essa análise dessa batalha aí que vocês estão vendo da 83 quilos, a última batalha, porque o título é a última batalha, terá um motivo do porquê disso. Eu gostaria de avisar, assim, de comunicar, né? Não é o caso do Matheus, não é o caso do Guilherme, são atletas que eu tenho uma boa proximidade, a gente conversa bastante sobre os treinos, sobre a trajetória deles, sempre apoiaram muito aí a Underdog desde seu início. Mas eu gostaria de deixar esse breve comentário aí para você, atleta, que foi citado em alguma análise, algum vídeo nosso, que isso aqui é apenas uma análise, né? Apenas uma opinião de alguém que acompanha bastante o esporte. Não é, o que eu venho a dizer aqui não tem a menor intenção de estar diminuindo o trabalho de alguém. Não vejam assim como, nossa, eu não fui citado aqui, que horror, ou eu fui citado e eu estou aqui como um grande azarão. Cara, não tem por que você achar que o seu trabalho está sendo diminuído por conta disso. Eu apenas escolhi uma narrativa na qual eu acredito que tem uma probabilidade maior de acontecer, então é nela que eu me baseio para fazer essas análises, né? Então não veja isso, né? E tudo pode, a gente quantas vezes, né, a gente já não deu algum comentário, alguma opinião e acabou que essa opinião aconteceu o contrário, né, cara? O esporte ele é imprevisível. O powerlift ele tem muito aquela ligação com o fato de o atleta se superar dentro do tablado. Então não é uma análise de uma pessoa que deve abalar ou afetar a sua capacidade, o trabalho que está sendo realizado. E também tem a questão que muitas vezes eu não vou estar sabendo de questões que envolve o contexto de determinadas situações, como que o cara está treinando, às vezes o atleta não posta, ou às vezes eu deixei passar, acabei não assistindo alguma coisa ou outra. Tem também, como nesse caso aqui do Guilherme e do Matheus, ele é um duelo, né, uma rivalidade que ela vem ocorrendo muito forte desde o ano passado. Então a gente vai estar analisando aqui campeonatos, né, toda a trajetória de 2025, o que envolveu essa batalha entre os dois, até o momento atual, esse campeonato brasileiro. Então, muitas coisas eu vou estar sendo engenheiro de obra pronta, entendeu? Eu vou estar dando opiniões sobre algo que já ocorreu, tá? Isso aqui não é como se eu estivesse querendo mostrar a minha superioridade, o quanto que eu, nossa, como eu sou sagaz, como eu entendo mais sobre o esporte. Mas não, obviamente que tem um viés do que eu acredito perante ao powerlifting, mas pode parecer um pouco algumas coisas de engenheiro de obra pronta, porque, né, eu estou analisando alguns fatos que já ocorreram e acho que é basicamente isso, tá? Vamos aí para o início desta análise. Guilherme Menezes, Matheus Santos, a última batalha da 83 quilos. Eu quero começar essa análise falando sobre antes de 2025, né? Falar sobre 2024. E eu peguei aqui as melhores marcas de 2024 de Guilherme e Matheus, porque isso aí vai nos dar um norte de como do desenrolar de 2025, porque a gente vai utilizar muito como base o 2025 para estar analisando esse primeiro encontro dos dois em 2026. Isso aqui estão as melhores marcas de 2024 ali, né? O Guilherme, a apresentação que ele teve no Reis do Rio, da campeonato, que se não me engano ele se sagrou campeão. Ele fez aí 2,75 de agacho,
175 de supino e 300 de terra, um total aí de 750 quilos. O do Matheus foi o campeonato paranaense, né? Ele fez na categoria até 93 quilos, mas também bem próximo dos 83 quilos, né? Acho que ele, se não me engano, ele pesou 85, 86. Ele fez ali 270 de agacho, 142,5 de supino e 302,5 de terra, em um total de 713,5 kg. No final de 2024, a gente tinha essa que era o nosso cenário, né? O Matheus estava evoluindo muito bem, ele saiu da 74 para 83, estava tendo uma grande evolução. É um atleta, se eu não me engano, acho que esse foi o primeiro ano de Open do Matheus 2025. Então é um atleta que ele estava vindo em um ascendente muito forte, da mesma forma como o Guilherme, né? Ele acabou pegando o vice-campeonato, se eu não me engano, foi o vice-campeão em 2024. E teve esse estouro aí no Reis do Rio com 750 quilos, né? E nesse final de 2024, nesse Campeonato Brasileiro de 2025, o Guilherme ele vinha como grande favorito, né? Até no nosso podcast ali, mesmo não... Nossa, só uma moto aqui agora, o cara é o Valentino Rossi aqui. Mesmo com não conhecendo muito o cenário brasileiro, pela breve análise que eu fiz, as breves pesquisas que eu realizei, deu para perceber que o Guilherme, ele era o favorito. Ele era o favorito, o Matheus ele vinha como o azarão nessa disputa, mas como alguém que potencialmente poderia conquistar o título dependendo do cenário, né? Vendo uma visão assim de alguém assim que está analisando a situação de um treinador, eu acredito que qual deveria ser o jogo, né? Qual caminho eu iria optar para os dois. Vendo a diferença de 750 para 713,5, apesar de, né, o Matheus ser um cara que está com uma grande evolução, para o Guilherme eu tentaria mirar as marcas atuais dele, aos 750. Eu iria para isso, entendeu? Eu não tentaria fazer nada além disso, porque eu julgo que não seria necessário. Né, os 750 já seria uma marca bem importante, assim, né? Bem relevante para o título. Tanto que o título, se eu não me engano, ele ficou em 707,5, né? Deixa eu dar uma confirmada nisso aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu ver. O título brasileiro, o Guilherme venceu com... Isso foi 707,5, 710. 707,5 foi o Matheus, né? Foi com 2,5 kg de diferença. E, pô, se 710 garantiria o título, então não teria por que não mirar, né, com 750 sendo o auge do auge da situação. Não teria por que apresentar um PR em competições no brasileiro, era só manter. Até porque, cara, tem algumas questões aqui de análise que envolve também a minha forma de enxergar uma disputa, tá? Uma competição. Eu sou da vertente que eu quero vencer fazendo o menos de força possível. Quero ver numa margem de segurança, entendeu? Porque quando tu tem que analisar a situação da competição em si, às vezes tu tentar se colocar em, nossa, eu preciso estar avançando, eu preciso estar mostrando marcas melhores em todas as competições, pode custar um título, né? Pode acabar que você acaba tendo um dia ruim, o movimento não se encaixa como deveria ser, como no caso do Campeonato Brasileiro, né? Fala que estava bem quente lá. Então, essas situações acabam podendo influenciar de forma negativa. Então, cara, o que eu tiver mais seguro para realizar, para vencer, né? Obviamente que eu não me colocando numa situação de risco. Se eu estiver numa zona de segurança, não importa muito o quão isso é a mais ou a menos. Se for, digamos assim, o Guilherme ele tenta mirar ali os 275, 175 e 300. Cara, ele venceria o brasileiro, como ele venceu, né? Mas digamos assim, ele faz um 275, mas ele tinha um potencial para fazer um 282,5. Tudo bem, né? Ficou no tanque para o terra se fosse a vir ser necessário na disputa. Então, eu tenho esse pensamento mais de preservação, assim, uma competição, e de não ser necessariamente uma coisa que, eu devo mostrar o meu melhor. Mostrar algo que seja viável para conquistar a vitória de uma maneira mais segura possível. Então, essas seriam as minhas métricas, né? Seriam justamente tentar repetir aí a melhor atuação de 2024, enquanto o Matheus, eu optaria para um jogo mais conservador, né? Eu tentaria ali ser bem preciso no meu subtotal, no meu agacho, no meu supino. Tentaria fazer nenhum tipo de loucura.
miraria ele até por algo bem próximo do que ele realizou ali, os 270, 142,5. Poderia até, como tinha a questão de recorde, né? Eu poderia até utilizar esse recorde aí como sendo, do agachamento, como sendo uma possível arma em uma situação de desempate nessa competição, porque, digamos assim, o atleta ele faz meio quilo a mais numa quebra de recorde, e o outro atleta, digamos, o Matheus, ele faz meio quilo a mais no agacho. E está numa situação que ele está com o mesmo total, com meio quilo a mais que o Guilherme não consegue vencer essa disputa colocando 1 quilo a mais ou meio quilo a mais que seja. O Guilherme vai ter que botar 2,5 kg a mais. Então o recorde ele é uma boa arma quando se tem em mãos, então é sempre importante utilizar dele. E eu iria tranquilo, eu iria apostar em o Guilherme tentar fazer algo que comprometesse esse rendimento dele de 750 e colocasse abaixo, né? Eu deixaria o Guilherme ir para as picas e talvez perder alguma pedida ali, perder cargas ao longo do caminho e tentaria consolidar essa vitória no terra. Esse seria o meu jogo. E se a gente analisar a competição, né, o desenrolar do campeonato, seria uma boa aposta, porque o Matheus ele fechou com 707,5 e o Guilherme ele fechou com 710, eram 2,5 kg. Então é algo bem abaixo do que o Guilherme realizou no Reis do Rio e algo abaixo do que o próprio Matheus realizou naquele campeonato paranaense. Então um jogo um pouco mais frio, digamos assim, poderia dar o título ao Matheus, né? A gente analisando aqui o jogo de pedidas do Guilherme, ele abriu com 2,55. Eu também sou adepto a pulos maiores, tá? Dá pra se dizer assim que existem duas escolas, tá? Não vamos tentar ser o mais simples possível. Existem duas escolas, mais ou menos assim, duas formas de realizar o jogo de pedidas, tá? Tem uma que ela é mais clássica, assim, ela vem mais enraizada, assim, desde o início do esporte. É algo que é predominante nos países europeus, em boa parte dos países europeus. Às vezes não é com alguns atletas, porque ele tem um treinador americano, por exemplo. Mas ele ainda é bastante comum na Europa, né? Principalmente países ali como França, Itália, que é a ideia de que tentar, como é que eu posso falar? Não deixar para a última pedida, entendeu? A última pedida sendo algo que pode ser um desempenho acima da que o atleta estava esperando, entendeu? Normalmente o atleta ele já apresenta uma primeira pedida um pouco mais pesada, uma segunda pedida ali bem próximo do máximo dele, e uma terceira pedida mais ou menos como sendo ali uma terceira pedida de redenção, de tentando fazer ali o máximo dele. E isso é uma estratégia que eu não considero boa, porque ela vai degradando o potencial do atleta dentro do movimento e principalmente posteriormente, né? Existe uma grande estatística, né, que o cara que perde a terceira pedida de agacho, ele provavelmente vai perder a terceira de terra, porque ele não vai ter a capacidade necessária para estar executando. Essas pedidas muito curtas, foi muito pesadas em todas elas, né? Todas as pedidas, desde a primeira saindo um pouco pesado, isso vai minando a capacidade do atleta de realmente explorar o máximo potencial dele na competição. Então eu sou mais adepto a uma primeira pedida bem tranquila, bem leve, uma segunda pedida ali que é basicamente o mínimo que eu preciso estar executando para de fato explorar uma carga que eu considero viável como um máximo do atleta ali ou algo ali dentro do jogo, né? Porque às vezes o cara é um especialista em terra, como no caso do Matheus, eu tentaria o recorde do terra, mas eu não iria por uma pedida assim que fizesse o Matheus se rasgar muito no agacho. Porque eu acho que essa competição ela teria que ser levada em 9 de 9, pelo menos um 8 de 9, e essa terceira pedida de terra ser o que for necessário para o título. Então eu iria preservar ele ao máximo para ter esse jogo, entendeu? Para não colocar ele numa terceira de terra na qual ele já está exausto. Como eu disse, né, eu iria tentar replicar a atuação do Guilherme nesse Campeonato Brasileiro. Ele foi para um 2,75, foi o melhor agacho dele ali no Reis do Rio. Eu acho que um 2,55 ela é algo muito
pesado, assim, para um 275, né? Provavelmente tava mirando algo além disso. Para um 275, provavelmente eu iria ali abrir com um 245. Minha primeira pedida seria um 245. E tu vê que esse 255 ele ficou pesado porque o Guilherme ele falhou esse 262,5. E, cara, quando tu faz assim um salto de 7,5 kg da primeira para a segunda pedida, quando o seu agacho ele tem uma melhor marca de agachamento de 275, tu faz o salto da sua primeira para a segunda pedida de 7,5 kg, é porque não deu muito certo as coisas, tá? O plano ali do dia não está dando muito certo. O Guilherme ele fez o 262,5, ele repetiu na terceira pedida, ele conseguiu executar ela. A gente vai estar assistindo depois esses movimentos, mas, cara, isso aqui já é esse salto de 7,5 kg aqui já é uma clara demonstração de que não estava muito de acordo para o dia, entendeu? O 255 já era uma carga pesada. O supino eu não achei ruim, o 160. Eu não achei, a abertura pareceu ok. Depois a gente vai estar analisando o pedido a pedido ali, que tem. Eu peguei os vídeos, né, sobre como é que foi a atuação de cada um no campeonato. Então eu achei. Não achei 160 ruim. Talvez esse 170 ele poderia sair em uma segunda pedida. Aí começa a ficar muito mastigado, entendeu? 1,675, 2,5 kg para 170. Eu começo a ficar uma carga muito mastigada, mas eu não achei ruim um 1,675 igual, tá? Só não era um dia tão bom quanto, por exemplo, foi no Reis do Rio. Eu acho que, se eu não me engano, eu entrevistei os dois atletas, os dois falaram que. Opa! Os dois falaram que não foi o que estava planejado. Com certeza ficou bem abaixo do que seria uma boa atuação para eles, dentro do plano que estava armado. Aqui o 280, o Guilherme fez um jogo, né, para aumentar a pedida dele. A primeira pedida para o Matheus fazer o mesmo, né, aumentar a pedida dele e acabar ficando numa situação difícil. Sabendo ali que o agacho do Matheus era 300 também, eu não iria em um 280, né? Eu iria, sei lá, um 265, um 270 de primeira pedida de terra. Aqui no caso do Matheus, a gente já pode estar tendo essa primeira olhada aqui em relação só às pedidas, né? Sem avaliar os movimentos. Eu achei o 260 pesado, uma primeira pedida. Eu não iria para um 260. Se o 280 fosse realmente uma métrica ali de que, pô, é uma carga que talvez seja possível alcançar, eu iria abrir ali com uns 250. E o 260 ele ficou. Cara, eu acho que esse 280 ele sairia, tá? Mas ele não sairia nessa circunstância aqui. Do cara ir de um 260 para um 275 pular só 5 quilos. Acho que esse 275 aqui eliminou muito os 280. O potencial de sair no 280. Ficou muito próximo isso aqui. Isso aqui vai dificultando assim, a capacidade do atleta de realmente estar executando esse 280, esse 275 aqui. E esse 275 aqui já era um recorde brasileiro. Sentia falta do meio quilo. Isso aqui é extremamente essencial, cara, esse meio quilo. Um exemplo muito claro disso, desse jogo de meio quilo, foi o Mundial da 2023? 2023? Acho que foi 2023, na disputa da Agatha City da Jessica Bittner, que a Agatha não utilizou o meio quilo numa quebra de recorde de supino dela e ela acabou perdendo para Jessica Bittner. Acho que as duas ficaram com o mesmo total. E aí, claramente, se a Jessica tivesse que colocar mais 2,5 kg naquele terra dela, que naquele momento foi o maior terra da história da divisão feminina, não sei se sairia. Pelo menos se tornaria mais difícil, né, a vida da Jessica. E é como eu falei, né, tipo, tem essas duas escolas de que saltos um pouco mais curtos, uma preservação ali maior do máximo potencial do atleta. Como é uma visão mais ou menos tipo assim, cara, a terceira é muito arriscado deixar as coisas para a terceira pedida. E tem essa visão mais assim de saltos maiores e trabalhar para uma terceira pedida. É uma valorização muito maior do acerto das 9 pedidas no geral e uma aproximação ali da sua capacidade máxima uma terceira pedida. Tá? Estar construindo para uma terceira pedida e não temer uma perda de uma terceira pedida. Isso aí vem muito também do Matt Gary, né? É um cara que, inclusive, lançou um livro sobre jogo de pedidas e isso vem muito dos Estados Unidos e agora ele trabalha como head coach, eu acho, da Inglaterra, então é algo que está se espalhando pelo powerlifting, principalmente ali a partir ali de 2023, 2022, ele já começou a ser visto isso com uma maior frequência. A pedida
de supino do Matheus de 1,35, considerando que ele fez um 4,2,5, eu acho um pouquinho pesado também. Eu iria para um 130 ali de primeira pedida. E aqui o Terra, ele caiu como, o Matheus caiu como um patinho na estratégia do Guilherme de aumentar a primeira pedida. O Matheus foi lá, fez o mesmo junto. E, cara, é cruel, cara, é cruel. O jogo é cruel, porque aqui ele perdeu por 2,5 kg. Ele tentou um 305. Se ele tivesse feito um 295, deixa eu só confirmar aqui como é que foi como é que tava o peso. Quem é que tinha vantagem de peso? O Guilherme tinha 82,8 kg. E o Matheus tinha 82,300, cara. O Matheus tinha vantagem do peso. Cara, o Matheus tinha, apesar de não ser o mais forte, né? Se a gente analisar que, pô, o mais forte era o Guilherme, ele entrou como o mais forte. Não digo no dia em si, mas digo como na disputa. O Matheus ele não entrou sendo o cara mais forte. Quem era o Guilherme. E ele tinha duas vantagens muito importantes, que era do peso e a do recorde do agacho. Pá, isso aqui foi muito ruim, cara. Esse 305 que foi totalmente necessário. Já contou com o Guilherme possivelmente fazendo esse 2,5. Foi muito foi muito desespero aqui, sabe? Era só eu não precisava, primeiro não precisava fazer esse 2,9,2,5 de primeiro pedido, tá? Segundo que ele poderia só tentar um 2,95 e ver o que dava de terceiro. Isso aqui já seria uma bagunça. A bagunça começou aqui na primeira pedida, então é só um meio de tentar talvez consertar isso, e o 305 acabou. E cara, ele provavelmente faria o 2,95 e ele venceria. Então aqui foi uma cagada aqui. Putz, ia colocar o Guilherme numa situação terrível. Como eu falei aqui, o jogo era o Guilherme tentar replicar a melhor performance dele. Eu faria primeiras pedidas bem seguras aqui para ele trabalhar bem esse caminho até conseguir aí estar executando a melhor performance dele do ano passado, ou algo próximo disso. E o Matheus jogaria totalmente no erro do Guilherme, que foi o que existia essa oportunidade, tá? Existia essa oportunidade pro Guilherme. Quer dizer, existia essa oportunidade pro Matheus, né? Porque o Guilherme ele cometeu erros aqui, mas o Matheus não conseguiu aproveitar. Foi um jogo, na verdade, de quem errou menos. Foi um jogo. Foi um jogo de quem errou menos. E dois, foi um jogo de quem na hora conseguiu tentar consertar melhor ali a cagada durante a competição, que foi no caso do Guilherme. Aqui, essa jogada dele de aumentar o terra aqui levou o Matheus ao erro. Vamos aqui dar uma olhada em como é que foi as pedidas em si. A gente tem o 255 do Guilherme. Primeira pedida dele. Não foi a coisa mais lisa e rápida possível, entendeu? Ele foi para um 2,62,5, foi uma pedida ok, isso do 255. Ele acabou perdendo ela, não conseguiu executar ela. Cara, aqui nesse momento, depois apareceu as pedidas do Matheus. Quando o Matheus fez o 275, eu pensei, ih, rapaz, acho que o Matheus vai levar. Não precisava voltar desde o início. Deixa eu ver se consigo dar uma adiantada, que tá a segunda, vamos pra terceira aqui, o 2,62,5. O Guilherme, ele realizou ela, ele foi invalidado esse movimento inicialmente, depois teve foi revertido esse movimento, tá? Aqui a primeira pedida do Matheus, 260 quilos. Pedido poderia ser um pouquinho mais leve, poderia ser um pouquinho mais rápido. Aqui o 275, ó, já era recorde, cara. Putz, esse 275 já era recorde. Esse aqui já era pra 275,5, entendeu? Aqui é complicado, cara, porque assim, 275,5, e tu poderia fazer o que tu quisesse depois daqui, entendeu? Tu poderia fazer um 277, tu poderia fazer um 278, claro que ficaria extremamente curto, tá? Esse 275 aqui minou muito o potencial do que poderia ser a terceira pedida. Eu iria provavelmente aqui pra uns 250, 255 no máximo, pra ir pra um 270 aqui. E aqui 270 ele teria uma margem bem boa. Porque tudo aqui era recorde. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Podia pedir 276, qualquer coisa, porque é quebra de recorde. E obviamente que faltou o meio quilo. Então, cara, essa segunda pedida aqui dele é engraçado, porque na hora assistindo a segunda pedida dele, foi assim, nossa, eu acho que o Matheus tá. O Guilherme perdendo 2,62,5, esse 275 no Matheus quebra muito o Guilherme. Mas foi esse 275 aqui que começou a ser o início do caos do campeonato do Matheus.
por esse 275, o 280 não parece uma loucura, só que, cara, é um 280 depois desses 275. Como eu falei, provavelmente ele teria esses 280 se fosse em uma circunstância melhor, entendeu? Se não fosse vindo em sequência de um 275. Aqui agora a gente começa o supino, 160 do Guilherme. Aqui é o grande jogo do Guilherme. Ó, se fazer o 160 foi uma excelente primeira pedida. E, cara, o supino é o que determinava naquele momento essa competição. Porque, cara, o supino do Guilherme era muito superior ao supino do Matheus. O agacho deles era um próximo, o Matheus tinha uma leve vantagem, o Terra ali era bem próximos ali, talvez o Matheus com uma mínima vantagem, mas, cara, a vantagem do Guilherme, construída do Guilherme no supino em relação ao Matheus é absurdo, entendeu? Pô, ele abre com 160. O supino do Matheus ali, o melhor realizado foi 140, eu acho, se não me engano. Então, cara, aqui era a grande arma. O 160 foi muito bom. Aqui foi um 67,5, eu iria um 7,5, talvez até 10. 67,5, muito bom também. Cara, era pra ter esse 170 que ele fez. Eu acho que até aquela questão de proximidade não seria um problema. Não sei exatamente o que aconteceu nesse 170 aí. Se o Guilherme puder comentar aí. Eu não me recordo. Mas 170 é pra sair. Aí o 135 do Matheus, 135 polêmico do Matheus. 135 que ele claramente ele retirou a bunda do banco. O árbitro não conseguiu enxergar essa retirada. Aí o 140. 135 já pareceu um pouco pesado, né? Eu iria para um 130. A 140 já foi um pouquinho mais pesado. E aí ele tentou um 45 também, que eu achei demais também, 5 quilos. Eu iria pra um 42,5. Porque, cara, o supino ele é um movimento muito sensível. Então, tipo assim, cara, se tu apresentou uma mínima diminuição de velocidade que seja, tipo assim, cara, tem bem pouca coisa a mais aí. Não vale a pena arriscar 5 quilos. Ainda mais um supino ali que de 140 quilos ali, 5 quilos já é uma carga considerável, 2,5 ali. E era no essencial. Eu iria de um 130 aqui, primeira pedida. Avaliaria uma segunda pedida ali de 137,5, 140, a depender de como tivesse as coisas. Se tudo desse errado, um 135. Tentaria ali ver o que sairia de uma terceira ali a partir da segunda. Mas pensando ali que, pô, ele tinha digamos, um 4,5 como sendo a meta máxima dele para essa competição. Uma segunda de 140 ali não era ruim, mas nessa situação aqui já deu para ver que não ia ser um 4,5. Agora vamos para o levantamento terra. Aí o Guilherme aumentou a pedida dele para forçar o Matheus a aumentar também. 280 aqui. É que não foi a coisa mais fácil do mundo. Ele forçar totalmente num jogo psicológico, tá? O Matheus não precisava aumentar a primeira pedida dele. Ele aumentou de afobado. Esse 280 aqui do Matheus, do Guilherme, ele pediu 292,5. Cara, talvez teria esse 292, uns 290. Ele foi invalidado. É que o Guilherme ele tem um terra, cara, que esse jogo dele aqui, ó, quando ele vai finalizar o movimento, aqui, ó. Ô, droga. Droga. Volta. Tá merda, cara. É o inimigo da tecnologia. Esse 292,5, né? Cadê a câmera aqui? A câmera que OnlyFans aqui, mostrando a corcunda do Guilherme. Esse encaixe dele aqui parece muito que apoia nas coxas, entendeu? Às vezes pode ser até que ele não apoie. Mas, pá, cara, a visão do árbitro, isso aqui parece muito que ele vai apoiar. E, de novo... Eita. Vamos lá, agora sim. Vai lá. Olha, pode até não ter apoiado, mas, cara, tô vendo isso aqui de frente, né, visão do árbitro, não tem como não achar que apoiou. E aqui os outros dois 92,5 também, que aí não tinha mais... Não havia mais nada no tanque para realizar esse 2,92,5. Ou ele sairia na segunda ou não sairia mais. Aqui o Matheus pediu o 2,92,5 dele. Ele aumentou. Já foi um movimento mais arrastado, tá?
Opa, seus Liga Sans. Pera aí voltamos. Deixa eu só avisar aqui que no momento eu não posso atender ligações. Ai. Ah, Matheus usou esse 292,5, cara, e pra vencer ele precisava só de um 295, só que ele foi pelo 292,5 do Guilherme. Foi muito ansioso. Um jovem Open, né? Muito ansioso, tentou ali os 305 e aí não saiu mais. Cara, e se ele botasse 295,5 ele teria. Então, se ele tivesse até botado 300, talvez ele faria. Mas 305 de segunda pedida não tinha a menor necessidade. E foi aí que o Matheus perdeu o campeonato. O que a gente pode tirar assim de conclusão desse campeonato? Foi quem, como eu falei, foi um jogo de quem errou menos. Os dois erraram. O Guilherme eu achei muito pesado. Poderia só ter mirado ali algo próximo ali da. Porque assim, digamos que ele bote uns 250 aqui. 250 não. Eu falei que eu iria de 245. Cara, por mais que ele fizesse isso aqui, não tivesse o potencial de fazer muito mais do que 262,5, eu acho que talvez ele teria de fazer um 265, 267,5, talvez até uns 270 em uma circunstância melhor. É difícil de avaliar isso, né? Mas foi tudo muito pesado. Ele não precisava pensar assim, mirar. Eu não sei, tá? Eu tô supondo que ele tenha mirado em uma evolução dele em relação àquela apresentação no Race do Rio. Não era necessário. Eu não sei se a evolução do Matheus não colocou uma pressão nele, tipo assim, cara, talvez eu precise mais do que eu fiz lá. Mas só aquilo já aparentava ser suficiente. E o Matheus foi afobado, cara. O jogo dele deveria ser a partir de um erro do Guilherme, porque é claro que a vantagem do peso ele vai ser só na hora da pesagem em si. Mas, pô, ele tinha vantagem do peso, ele tinha vantagem na quebra de recorde no agachamento, ele tinha uma potencial vantagem na quebra de recorde do terra também. Então ele tinha. Ele era, né, mais fraco que o Guilherme nessa entrada do campeonato. O Guilherme ele era o favorito, ele tinha um potencial maior de força. Só que o Matheus tinha muitas armas pra jogar caso o Guilherme errasse alguma coisa. Então ali eu acho que foi a grande falha. E agora vamos para o próximo campeonato, que foi o Campeonato Mundial. Ele é um campeonato meio difícil de avaliar numa quesito assim, dessa briga em si, né? Ambos tiveram uma apresentação bem abaixo, né? No normal deles, o Guilherme tem uma apresentação bem abaixo ali. Isso aqui tá errado, tá? É 252,5, 257,5. Eu esqueci de corrigir isso pra gravação desse vídeo. Mas foi 240, 252,5 e 257,5. Ficou bem abaixo aí do melhor agacho dele, se a gente pensar que foi o 275. Mas as primeiras pedidas estão mais ok, tá? As primeiras pedidas estão bem mais honestas. E aqui foi uma tentativa de quebra de recorde. É que, cara, depois desse 265 aqui, deu pra ver que não tinha esse 285 aqui. E aqui foi pras picas máximas ali tentar o recorde. Não tinha nada a perder, né, cara? Viajou pra Alemanha, azar. O Matheus, né, infelizmente ele teve problemas no agachamento. Recebeu ali os 3 agachamentos dele foram invalidados. Ele foi desclassificado por conta disso, né? Problema de profundidade. O supino já apresentou ali uma melhora, né? Conseguiu um 4,5. E o Terra ali ficou o mesmo Terra do Campeonato Brasileiro. É meio difícil o cara analisar campeonatos assim, porque, pô, tem questão de viagem, desgaste, e é um tablado que pesa, entendeu? Ó, essa primeira pedida foi bem melhor, ó. Sim, a primeira pedida é ok. Vai mais rápido aí. Ele só dar uma olhadinha, foi de um 240 para um 252,5, um aumento de 12,5 kg, já é uma 12,5 kg de uma primeira para uma segunda já é bem melhor do que uns 7,5 kg. Ter esse salto aí é bem melhor para tua potencial alcance em uma terceira pedida. Aí ele foi para o 2,52,5 na sequência. Não no 2,42,5 como tá ali, eu botei errado. Opa. Parou por quê? Porque parou. Nunca ouvi. Aqui agora sim.
2,5, 2,5. Ele foi pra um 2,5, 7,5. Sabia que é aquela coisa, tipo, cara, vai, mas vai pesar. Ó, e foi. Aí tivemos os agachos do Matheus. Primeiro, de fato, foi um pouco alto. Não parecia pesado essa carga, mas, cara, não precisava abrir com 2,6, 2,5. Tá, eu não achei uma boa. Cara, eu tentaria aqueles 280 que ficou engasgado e eu iria pra uma primeira pedida de 250. Tá. 250 ali. Foi uma boa primeira pedida. Aí a segunda eu já achei ok. A segunda que foi que ele. Tá, foi que ele desceu demais. E aí eu não consegui fazer. Foi aí a profundidade tava ok. E aqui é muito ruim, né? Que tipo assim, se eu não me engano, eu acho que a primeira pedida dele. Vamos dar uma olhada novamente. Se eu não me engano, a primeira pedida dele foi. Não sei se ela foi invalidada de cara ou ela foi revertida e foi invalidada depois. Não sei se aparece aqui no vídeo, se eu não cortei. Tá, esse aqui foi que ele falhou. Ah, esse aqui foi a mesma, será? Pera aí, aqui. Deixa eu ver. É, ele recebeu duas brancas, o movimento foi revertido. E, cara, o problema de tu ter um movimento que ele é revertido pelos árbitros, porque, tipo assim, talvez os que deram branco ele pensaram assim, cara, eu acho que foi boa, entendeu? Não foi aquela coisa de segurança. Esse movimento foi válido. Então, ele perdeu o benefício total da dúvida. Eu acho que a terceira dele foi válida, entendeu? Mas ele perdeu totalmente o benefício da dúvida dos árbitros. Ele perdeu a confiança dos árbitros com o movimento revertido. Então, os árbitros, tipo assim, cara, se eu tiver dúvida de válido ou inválido, eu vou invalidar. Eu acho que pesa isso um pouco no subconsciente dos árbitros. Ainda mais que a segunda ele desceu bem e não conseguiu ter força pra subir. Então aí agora a gente tem o agachamento, o agachamento, o supino. Bem boa essa primeira pedida do Guilherme aí. Segunda pedida também. Aqui não. A segunda pedida foi boa, não. Quanto é que foi o salto? Deixa eu só confirmar aqui quanto é que foi o salto da primeira pra segunda. A primeira foi. A segunda foi 1,62,5, ele tentou 1,67,5. Cara, não parecia loucura 5 quilos. Vamos aqui agora o Matheus, 1,35. Bom, 1,35. Aí foi um salto de 5,5, né? 1,35, 140 e 1,45. Tudo parece aí bem viável. Gosto dessas pedidas de 5,5? Não gosto. No entanto, analisando a situação, os saltos foram ok. Aí o TA do Guilherme, né? O primeiro dele aí. Foi bem bom. Pra ver que aquele encaixe dele ali. Cara, se ele faz um pouquinho de força, aparenta que ele tá apoiando as coxas. Aqui ele vai ser vermelho. A terceira pedida dele é muito boa, né? Que antes ele tenta entrar, mas não chamaram ele. Chamaram o cara da Polônia. E na terceira aí não rolou. Opa, opa. Deu um tiro de sniper ali. Cara, deixa eu ver quanto é que ia dar esse total do Matheus se ele realizasse a 292,5. Opa, não, foi 292,5 de terra. Ele fez 145 de supino e digamos que ele. Vamos dizer que ele só fizesse a primeira pedida. Ele ia ficar com 700 de total, ele ia ficar com o total superior ao do Gui no Mundial. Eu acho que o erro aqui em si foi
não precisava ter aberto tão pesado assim o agacho, tá? Achava que dava um pouquinho mais baixo. Dá pra abrir com 250 tranquilo. Entrar na competição. Aí já não tinha mais nada. Terceiro campeonato, terceiro encontro entre Guilherme e Matheus, e aí foi a melhor atuação dos dois nessas batalhas entre eles, né? Que foi o campeonato sul-americano, estava lá presente, estava nos comentários da transmissão ao vivo do sul-americano em Porto Belo, Santa Catarina, pelo canal do Funga. Tive o prazer aí de estar comentando no canal do Funga, não sei se esse dia se foi eu e o Funga na transmissão, se era eu e o Bernardo. Acho que era eu e o Bernardo, eu acho. Ou era eu e o Funga. Agora não me recordo. Não, acho que eu e o Funga a gente fez a 9-3. Né, que ele ficou ali na narração e eu nos comentários. Mas enfim, eu estava lá presente no dia, cara. Foi incrível, assim, a performance do Guilherme e do Matheus. Estavam bem melhores, né? E vamos aí dar uma pequena avaliada inicialmente, né? Eu achei 250 também que, né, inicialmente, pô, se a gente for pensar, bom, cara, esse agacho do Guilherme, ele é muito consistente, né? Isso é um probleminha. Que há um probleminha na consistência dele aqui, então, cara, eu acho difícil tu colocar, quando existe essa inconsistência, eu acho difícil tu colocar com uma previsão assim de última pedida uma evolução, assim, sabe? Eu tentaria muito mais com uma melhor marca já apresentada, eu ainda bateria naquela tecla do 275, de tentar fazer algo para caminhar para um 275, do que tu tentar prever uma evolução a partir disso, justamente por conta dessa inconsistência. O, o supino, eu também ficaria naquele 175 lá do Reis do Rio. E o TA eu também tentaria. O TA foi uma boa, tá? Eu gostei desse jogo aqui. 270, 290 e 300. Tá? Eu não achei um jogo de salto assim ruim. Eu faria aqui mais seguro para tentar repetir algo que ele já fez. No caso aqui, ele não fez nem um 275, nem um 175. Mas eu tentaria isso. Eu tentaria isso como uma meta final. Eu não necessariamente colocaria. Você teria que avaliar a situação do dia. E eu deixaria aqui em aberto, entendeu? Eu tentaria novamente aquele 300 ali, um 270 eu acho uma boa abertura. Mas, cara, quando vê que sobra no agacho aqui, dá pra gente tentar algo a mais. Às vezes não precisa nem aumentar primeiro, talvez um salto numa terceira ali de 15 quilos não é uma loucura. Já que o Matheus fez ali 9 de 9, né, uma apresentação aí bem mais sórdia, apesar de que o supino também ficou. O supino ficou bem curtinho. A gente vai ver depois ali nos vídeos que o supino do Matheus já começou a mostrar uma evolução considerável já no sul-americano, porque esse 147 que saiu bem fácil. Então já mostrou ele que tinha algo a mais. Essa pedida aqui, esses saltos aqui de terra de 20 e 10 eu acho ok, tá? Eu acho bom, ele até tinha um pouquinho a mais que se fosse necessário. Cara, se fosse necessário que sairia uns 2,5 a mais, talvez até 5, se fosse necessário. Aqui foi pra um pódio, né? Talvez aqui eu não iria pra um 2,5, 2,5, talvez eu manteria aquela tentativa ali dos 280, mas não foi de todo ruim aqui, né? Um salto de 15, depois do salto de 7,5 kg não foi de todo ruim, não. Vamos aqui ver a competição em si. Guilherme, 250 quilos. Primeira pedida ali, eu faria um pouco mais leve, mas também não é um absurdo. Aí agora ele foi para um salto de 10 quilos. A gente conseguiu até um salto maior pelo 250. Apesar de depois a gente ver o que... tinha ali mais uns 5 quilos se fosse o caso. Mas a gente ia ver uma desacelerada dele. Então, acho que 10 quilos daquele... 10 quilos, peraí. Olha, não foi. 10 quilos daquele 260 eu acho muito, entendeu? Eu acho que 250 ele poderia ir para um... talvez até um 262,5. Mas enfim, cara, ele não... Eu achei muito alto. É muito ruim de tu trabalhar quando a primeira pedida é alta. Que tudo fica muito próximo e tudo... E uma pedida acaba limitando o potencial da seguinte, entendeu? E aqui, os 252,5 do Matheus. Primeira pedida muito boa. Foi pra 1,67,5.
Salto de 15 quilos, bom salto. Boa pedida também. E foi com 275. Foi bem boas as pedidas dele. Considerando que ele é um cara, novamente, tem um terra bacana. Tu pode ver até que sobrou aqui, ó. Aqui ele teria uns 280, entendeu? Aqui se ele quisesse aqui. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Nossa, aqui é bem realmente pouco, né? Ó, aqui se ele quisesse saltar aqui por uns 270 aqui e tentar uns 280 depois, não seria loucura. Mas considerando que ele é um cara bom de terra, vale a pena dar uma preservadinha um pouco no agacho. Jogar numa margem mais segura e tentar explorar o terra que for necessário depois. Aí 162,5 do Guilherme Supino, bem bom. 170, salto ok, de 7,5 kg. Mas aí já pareceu pesado. E, cara, aí aqui honestamente. Pá, tipo assim, esse é aquele momento assim que. É muito difícil, cara. É muito difícil ter a frieza de quando assim. Acontece uma segunda pedida assim que, cara, ela pesou. Tá? Ela pesou assim de uma maneira que, cara, não tem mais, cara. Não tem mais do que isso, tá? E aí tu vai conversar com a atleta assim, tá, olha só. Como é que tu se sentiu em relação a isso? Tu acha que. Tipo, tu vai tentar avaliar, mas tu vai perguntar o feedback do atleta. Pô, tu sentiu pesado? Tu acha que aconteceu algum problema técnico ali? Porque se a resposta for, não, foi perfeito o movimento, eu executei como normalmente executo ele, mas eu senti pesado. Aí é um momento muito difícil tu falar pro atleta assim, tá, então vamos pro terra então. Não vamos fazer a terceira pedida. É difícil do cara pensar, tá, mas só mais 2,5, mas vai que eu preciso de mais 2,5 depois ali no final. Cara, mas às vezes não compensa, né? O supino até que ele é um pouco menos degradante, que se a gente for comparar com o agachamento para o terra, né? Às vezes o terra, assim, pô, se é um cara assim com uma carga que nem a do Guilherme, do Matheus, pô, uns 5 quilos. Ah, de uma segunda pra terceira, assim, já dá pra pensar se realmente vale a pena executar esses 5 quilos. Só acho que uns 5 quilos tem margem pra mais, tá, talvez até com uns 5 quilos de segurança. Ah, ok, dá pra tentar. Agora são 5 quilos que eu não sei se sai. Ah, cara, não compensa, entendeu? Às vezes a gente perde uma batalha para vencer a guerra. Aqui vamos para um 7,2,5, né? Movimento inválido. Né? Tinha uns 170, parecia que já não tinha muito mais. Aí o Matheus já abrindo com 140. Um aumento considerável sua primeira pedida. Mas ele mostrou uma boa evolução no movimento. Mostrou uma boa evolução. Não sei se eu iria necessariamente para os 140 de primeira pedida de qualquer forma. Mas ele mostrou uma evolução bem interessante. Ele tava mostrando ali que, pô, esse supino para 2026 ele seria bem interessante. Aí nesse caso, nesse dia ele tinha uns 150, se fosse o caso. Aí o Guilherme, 270. Ó, bem melhor isso aí. Bem melhor, uma primeira pedida bem mais honesta. Aí os 290. Aí tinha. Vamos ver como é que foi esse 300 aí. Cara, ele poderia ter arriscado algo mais. Cara, até poderia, mas eu acho que o jogo aqui. Não sei se seria muito mais do que isso também. Eu acho que o jogo aqui era arriscar um erro do Matheus e tentar o pódio a partir de um erro do Matheus. 280 aqui do Matheus, muito bom. Os 300. Se não me engano, é esse 300 que ele aponta pra nós. Que ele tinha falado antes da carga que ele iria executar. Ele tinha falado, fazer isso aqui, isso aqui, isso ali. E foi exatamente o que ele conseguiu executar. Ou foi nos 310, eu não me recordo agora. Tu vê que tinha até um pouquinho mais de margem se fosse necessário, né? Opa, aqui a gente já viu isso aqui. Vamos para o aqui. E aqui temos os estaduais, as melhores performances deles, né? Essa performance aqui do Guilherme, que 265, 175, 302,5, 742,5 de total. Já é aí superior ao que foi apresentado. Foi a melhor marca dele, né? No ano ele fez deixa eu pegar aqui. O Sul-Americano foi 730. Foram 12,5 kg a mais.
O Agacho, 265. Um pouco mais. Ainda distante. Se não me engano, ele fez um 275 no Reis do Rio. Agora ali em dezembro. E foi um 275 interessante, cara. Foi um 275 assim que não pareceu no talo do talo, entendeu? Foi um 275 que, olha, 280 em 2026 não parece uma loucura. Não sei se já parece brasileiro, mas não parece uma loucura. Esse 175 dele também foi bom. Deixou a mesma percepção do 280, ficou do 180 de supino. No 75 dele foi bem bom. Eu acho que inclusive ele falhou um 776, ficou bem. Fiquei bem surpreso com essa falha. Posso estar enganado, mas acho que sim. E aí o Terra foi no 302,5. E aí esse Terra não foi no. Esse Terra foi da Copa Rio, né? No Reis do Rio ele acabou fazendo só a primeira pedida de 285, ele acabou perdendo as duas de 300. Né? A pegada acabou abrindo. E ele fez esse 302,5, fechando 742,5. Tem o. Pô, tem o vídeo aqui, pô. Eu deixei o vídeo aqui. Eu me subestimo. Aqui, ó, Copa Rio aqui foi onde ele executou essas cargas. Aos 742,5, foi o melhor total dele. O Reis do Rio ele tinha um potencial fazer melhor se fosse o Terra não desse merda no Terra. Cara, acho que o 275 dele no Reis do Rio acho que saiu igual esse 265. E eu acho que esse 175 talvez tenha sido um pouco melhor no Reis do Rio, não me recordo agora. Ó, tem os 2,5. E aqui o Matheus, né, o 275 dele, esse aqui foi em variações, né? Ele foi no 93, pesando também muito pouco acima da 83 quilos. Aí um agacho sem cinto, cara, esse agacho dele tá muito bom. 157,5. Cara, se não me engano, ele fez acho que com 160 esses dias em treino. Muito bom também. Foi mais fácil que isso aí. Também uma variação. E aqui um terra convencional, ele que faz sumô, né? Ele fez aí um 313,5 de convencional. Então, assim, ele é um total de 734, porém em variações, cara. É um agacho sem cinto, é uma pegada diferente no supino, é um terra convencional e não sumô. Então, assim, é um potencial absurdo que o Matheus pode estar apresentando em 2026. E dito isso, senhoras e senhores, eis aqui o meu palpite para o Campeonato Brasileiro. 70% Matheus, 30% Guilherme. Essas são a minha percepção para o cenário. Aqui eu botei errado, ó, 2025. O cara não se acostumou ainda com a troca de ano. Eu vou botar aqui, ó, pra disfarçar, ó, aqui, ó. 2026 aqui tá. Putz, saiu. Fica lá, cara. Enfim, eu não me acostumei com a troca de ano ainda, tá? Isso aqui tá sendo gravado em janeiro, então é perdoável. Eu acredito que o cenário atual esteja assim. Matheus, 70%, Guilherme, 30% de chance de vencer. Por quê, cara? Eu acho que o Matheus, ele tá numa evolução difícil de prever. Eu acho difícil de prever o potencial do Matheus, o potencial máximo do Matheus para este ano. Acho difícil de prever, cara. Eu acho que a situação ela tá totalmente ao inverso do que foi 2025. Eu acho que o Matheus ele é o cara mais forte hoje. Eu acho que o Matheus ele é o cara mais forte que o Guilherme. E a única coisa que ele tem que fazer. Cara, sabe qual que eu acho que é o grande ponto do Matheus? É o aumento, a evolução dele no supino. A evolução dele no supino, cara, ele encurtou muito a diferença do Guilherme com essa evolução no supino. Eu acho que o agacho dele agora se era um pouco melhor que o do Guilherme, agora ele é melhor que o do Guilherme. Não é um pouco, ele é melhor do que o Guilherme. O Terra, ele é melhor e mais confiável que o do Guilherme. E o supino não é tão pior quanto o do Guilherme, quanto era antes. Então é difícil que o Matheus não vença essa disputa. É muito difícil, cara. É muito difícil. É uma sucessão muito grande de erros para isso acontecer, entendeu? Eu acho que o Matheus, que ele simplesmente apresente melhoras pontuais nas marcas dele, não precisa nem ser uma coisa assim que ele realmente chegue próximo do máximo que ele pode fazer. Eu acho que só melhoras pontuais, eu acho que já é o suficiente para vencer do melhor Guilherme. Palavras fortes, hein? Guilherme, não, por favor, não fique mal por essas palavras, tá?
Mas é essa a visão, o cenário atual que eu enxergo desta batalha, tá? Esse jogo, cara, esse jogo do Matheus, sabe? É uma quebra de recorde no agacho. Ele tem um recorde de 275, então tudo a partir de 275 é uma quebra de recorde pra ele. Eu acho que provavelmente ele vai fazer o. Ele tem potencial pra fazer ali um agacho dele de 285 ali mais ou menos. Considerando que é uma quebra de recorde, cara, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer um 275, um 277,5. Pode fazer até uma quebra de recorde na segunda pedida. Ele pode abrir facilmente com aqueles 260. Agora parece uma carga bem mais viável, os 260. Ele pode abrir com essa carga. Ele pode tentar uma quebra de recorde na segunda pedida. Ele pode já tentar outra quebra de recorde na terceira pedida. Pelo amor de Deus, Matheus, utilize quebra de recorde, tá? Utilize meio quilo. Ficou bem melhor. Eu falei na análise do Sul-Americano, né, no podcast, que eu achei que o Matheus, ele deveria. Um jogo melhor de pedidas iria aproveitar melhor o potencial de força que ele já tinha no momento. E o Sul-Americano foi isso. O Sul-Americano, o Matheus, não fez algo que, tirando o supino, que claramente teve uma evolução ali, o agacho e o terra, ele não fez algo que ele não poderia fazer em qualquer outra circunstância, só que em qualquer outro momento, só que a circunstância que ele tentou antes não dava, cara. Com aquele jogo de pedidas ali, não ia ter como ele explorar o melhor dele. Inclusive eu falei, né, pô, a primeira pedida dele de agacho no Sul-Americano deveria ser X e foi exatamente a primeira pedida que ele fez e eu sou um gênio, cara. Ai, ai, mas... Então eu acredito que seja isso, tá? Um agacho ali, uma primeira pedida ali, 255, 260 ali. Acho que é 260. 260 já é uma pedida bem viável, uma segunda quebra de recorde. Uma terceira ali, uma quebra de recorde ali. Já colocaria um agacho, um aproveitamento bem bom. Eu acho que o supino dele, ele tem potencial para fazer algo ali, 165 ali. Eu acho que ele deveria postar nesse 165. Acho que só um cenário muito favorável. Eu acho que no supino, por mais que ele tenha uma evolução, que eu acho que vai ser bem acentuada, eu acho que ele pode ir construindo essa evolução ao longo do ano, ao longo das competições. Eu acho que ele não precisa chegar num supino de 165, 170 para vencer o brasileiro. Por mais que talvez ele tenha a possibilidade de fazer um 65 ali, talvez um pouquinho mais, entendeu? Eu acho que seria um arriscado meio desnecessário para o momento. Eu acho que colocar um 65 com uma possibilidade assim, máxima seria um ok, sabe? Então abrir com ali. Cara, algo ali entre 147 meio de abertura já seria bem interessante. Avaliar como está indo a preparação dele. Pô, ele fez um 160 muito bom, né, cara? Então, parece que 150 é viável. Talvez ali um 47,5, um 45, se quiser ser mais conservador ainda. Mirar um 160 de supino. Pô, imagina só, cara, se ele faz ali, digamos que um 260 de agacho na primeira, ele vai para uma segunda ali, ele vai uns, sei lá, uns 276, um 277, que seja. Ele coloca um 286 de agacho e um 160 de supino, já é 446 de subtotal. E aí o Terra, ele pode jogar por o que for. Cara, eu acho que atualmente, cara, ele pode botar ali um 295 de primeira pedida. Uns 295 de primeira pedida, construir uma segunda pedida ali que já coloque o Guilherme em uma situação ruim e uma terceira para vitória, o que for necessário para vencer. Tem quebra de recorde também, né? O recorde atual é o do Davi, não é? Não, o recorde atual é o sul-americano do Matheus, que é os 310. Deixa eu só confirmar isso. Deixa eu ver aqui, recordes. Brasileiro, categoria divisão Open masculino. É os 310, né? O recorde agora. Tá os 313,5 ainda do Davi. Deveria ser os 310 do Matheus, não? Enfim, de qualquer forma, cara, o Matheus pode ir pra uma quebra de recorde já na segunda pedida dele.
Segunda pedida, uma quebra de recorde. Terceira pedida, e o que for necessário para vencer, sabendo que pode ser qualquer número, porque provavelmente será uma quebra de recorde. Então ele tá bem confortável, cara. Cara, um 7, 4, 2,5. Se ele botar, digamos, se ele só repetir aos 310 no Sul-Americano, já vai ser 446 mais 310, 756 quilos, cara. É muito peso, sabe? Eu acho que já é uma carga que a gente tá jogando em um cenário totalmente seguro pro Matheus e que eu acho que já coloca o Guilherme na situação ruim, entendeu? Eu vejo o Guilherme, assim, no auge, assim, as coisas indo muito bem, ele fechando um 760, mas, tipo assim, eu acho muito pouco provável um 760, entendeu? Eu acho que um 750 é um cenário viável, 760 seria, assim, as coisas indo muito bem, né, tendo uma top performance nos 3 movimentos, eu vejo um 760. Eu vejo 750 como uma meta viável, uma meta possível. Então, cara, um 756, tendo uma terceira pedida ainda de terra, que pode ele ser até ali indo para um próximo de um 770, cara, eu vejo o Matheus muito favorito, cara. Ele só tem que fazer o jogo certo, ele só não pode se afobar. Ele só não pode se afobar, só não pode se afobar, tem que acreditar na terceira pedida dele. Tem que utilizar muito bem o jogo de recordes. Porque se ele ratear, cara, não é como se os 30% do Guilherme representasse que ele tá muito longe. Não está, tá? O Guilherme, eu acho que o caminho dele pra vitória vai ser inverter. Ele é um jogo diferente, né, do que foi em 2025. Ele não é o favorito. Ele tá numa situação parecida com a do Matheus, só que com algo diferente. A gente vê assim, pô, o Guilherme ele é um cara que ele tem. O terra dele ele é maior do que o agache, né? O terra dele em carga, assim, é o movimento mais pesado. Só que eu não acho que o Guilherme seja um especialista em terra, apesar disso. Eu não acho que o terra do Guilherme seja assim um movimento que, cara, olha só, se der merda, a gente joga o que for necessário para vencer e, pô, ele é o teu movimento e tu vai buscar a vitória. Eu não acho isso, entendeu? E eu não sei, às vezes me passa a impressão de que o Guilherme tem uma confiança maior do que ele deveria ter no terra dele. O terra dele eu acho que deveria ser um agregador de total, não um movimento de tipo conquistar a vitória. Eu acho que o Matheus tem mais esse lado que o do Guilherme. O Guilherme ele é um construtor, entendeu? Ele é um cara como o Gustav, entendeu? É um cara que vai construindo. Um cara que tem 3 movimentos ali bons para a categoria, e ele vai construindo a vitória a partir de um bom aproveitamento desses 3 movimentos. Eu acho que essa é o caminho da vitória do Guilherme. Ele não jogar a responsabilidade por terra, mas sim ele ter um bom aproveitamento dos 3 movimentos. O subtotal dele será extremamente importante, mas ele precisa acertar. Ele precisa ser perfeito, ele precisa fazer 6 de 6. Ele precisa construir um momento adequado para ele conseguir, de fato, realizar marcas boas no agache no terra. Eu acho que, eu acho um 280 de agache, 180 de supino, marcas que potencialmente ele pode alcançar em um cenário muito bom. Mas a realidade dessas marcas já começa a ficar bem nebulosa. Eu acho que um 275 e um 175, metas bem reais, entendeu? E eu acho que se ele acertar esses dois, ele vai para um 450 de subtotal. E aí vai ficar ali, possivelmente, com um subtotal igual ao do Matheus ou um pouco melhor. E aí é aquela coisa, cara, é que nem eu falei do jogo do Matheus, que deveria ser o que eu faria em 2025 com o Matheus, é jogar no erro do Guilherme. Eu acho que o Guilherme hoje tem que jogar no erro do Matheus. O Matheus tem um recorde de agacho por ver. Ele pode errar nisso. Ele pode acabar superestimando um pouco essa tentativa de quebra de recorde. Ele pode perder uma terceira pedida. Ele tem um supino que está evoluindo muito nos últimos meses. Só que, cara, o supino ele é um movimento extremamente sensível. Nessa evolução, nesse entusiasmo, nessa confiança, ele fez o 160 bom. Mas só que, cara, a melhor marca dele de supino é o quê? É um 476, não é?
Melhor, 1,57,5. Um 5,7,5 que ele fez no Paranense. Ah, não, mas ele fez um 6. Ah, não tô viajando, ele fez um 5,7,5 no Paranense. Ah, é verdade, o 65 tá muito. Parece bem. Não parece uma loucura, não. Mas, enfim, temos que acreditar, Guilherme. Temos que acreditar que essa evolução de supino do Matheus o faça ele ter confiança suficiente no movimento que é extremamente sensível, no movimento que um simples erro já pode custar o movimento. É um movimento que daqui a pouquinho um cara faz uma segunda pedida com uma carga que ele tem confiança, mas que ela sai pesada no dia e o cara vai pensar assim, ah, cara, eu sou bom nesse movimento aqui, eu vou tentar. Saiu pesado agora, deu uma desacelerada, mas eu tô confiante com uma terceira pedida. Eu vou fazer aquela carga, eu quero fazer aquela carga específica que ele provavelmente tá vendo a evolução dele pensando, pô, eu acho que consigo isso aí. E é nessa aí que ele pode errar. E nessa aí ele pode perder. Imagina que o Matheus ele perca as duas terceiras pedidas dele. Então imagina que ele vai, sei lá, pra um. Sabe, que ele faça uma quebra de recorde, um 2,75,5 de segunda de agacho. Ele perca a terceira pedida dele de agacho. E digamos que ele vá para uma segunda pedida de supino de 1,57,5. Eu acho que talvez ele vá para um 160 de segunda pedida. Mas vamos dizer que ele vai para 1,57,5, tá? É 4,33. Já é um subtotal de 4,33. Se o Guilherme faz o 2,75 e 1,75, que seriam ótimas marcas, que seria que ele fez um Reis do Rio, só que aí tu já vai estar criando um cenário de que e aqui o teu limite vai ser 2,75 e 1,75, tá? Ah, mas sobrou dar mais. Calma, deixamos para o terra se for necessário. Ah, mas tu não falou que ele não é um especialista em terra? Sim, mas quanto mais preservado ele tiver, melhor vai sair um terra mais pesado se for necessário. Ele tá conseguindo uma vantagem de 17 quilos perante o Matheus do subtotal. São 17 quilos. Não 17 quilos que ficaria igual, né? Vamos dizer, são 16 quilos e meio. Vamos dizer que foi 15 quilos, tá? Deixar uma marca redonda em movimentos. É que o Matheus pode ter quebra de recorde, né? Então, vamos considerar 16 quilos e meio. São 16 quilos e meio que tu pode fazer a menos que o Matheus. Digamos que o potencial do Matheus... Cara, eu acho que o Matheus faz uns 320 terra hoje. Eu acho que tudo a partir de 320 fica nebuloso. E 330 é um louco de especial. Acho que mais do que isso não existe. Mas digamos que, pô, 320 seja o limite dele. Tu pode fazer um TA de 313,5. 313,5. Eu acho uma marca viável pro Guilherme. Eu acho que o máximo do Guilherme em terra tá em 310. Sendo louco de especial, entendeu? Eu acho que um 305 ali uma meta viável ali. Um 307,5 se for necessário. Talvez. Então, pô, imagina só tu ter um 305 ali pra jogar. Já é interessante. Eu não sei, eu acho que o recorde de terra deveria ser o do Matheus, não o do Davi, mas digamos que, sei lá, fique o do Davi ali, é 313,5. Tudo a partir de 313,5 já é recorde, entendeu? Então eu acho que, olha, vamos dizer, o Matheus, um 755 ali é uma marca que o Guilherme deveria correr atrás, eu acho. Só que esses 305 de terra também tem que vir em uma situação boa, tá? Os 305, digamos que eu acho que ele possa arriscar pra vitória até um 310, se for o caso. É que ele vai ter que jogar no erro do Matheus. Eu acho que esse é outro ponto, entendeu? Ele vai ter que jogar no erro do Matheus. Ele vai ter que jogar que o Matheus não faça a terceira pedida dele de terra. Ele vai ter que jogar. O jogo do Guilherme é que o Matheus erre as terceiras pedidas dele, entendeu? Que ele enlouqueça numa quebra de recorde do agacho, que ele enlouqueça num potencial progressão que ele tá tendo no supino. E que force ele num terra que. Cara, não, já fica uma coisa mais nebulosa, que joga ele acima dos 320, entendeu? Então, digamos que tenha um cenário ali de. Eu acho que um 295 de segunda pedida é o ideal pro Guilherme. Então, cara, abrir ele com uns 275, vai para uns 295, e aí a terceira pedida é considerando um erro da terceira pedida do Matheus. Esse é o meu jogo. Tá aí que eu faria. Esse é o meu jogo, Guilherme. Esse é o caminho da vitória. Tentar construir um 275 de agacho, tentar construir um 175 de supino
a tentar construir isso. Eu acho que já é louco de especial um 275, um 75. E o Terra é isso, cara. É mirar numa terceira pedida que seja uma falha da terceira pedida do Matheus a partir de um 295 de terra. Lembrando que isso pode ir por água abaixo se o Matheus ir pelo caminho da vitória, que é são pedidas ali razoáveis em seu agacho, supino, aproveitar a quebra de recorde do agacho, aproveitar a evolução do supino, porém sem extrapolar ela. Algo bem seguro. Um 660, 62,5, um 65 no máximo, no máximo. Acho que já seria bacana, por mais que sobre, acho que já seria ideal. E aí o TR jogar muito mais tranquilo, ainda mais que é uma quebra de recorde. Então, essa é a minha visão, tá? Esse é minha análise do cenário atual dessa batalha da 83 quilos entre o Guilherme e o Matheus. Vejo o Matheus como favorito, porém vejo um caminho da vitória também para o Guilherme. Em relação ao futuro desses dois atletas, eu acho que o Matheus, ele é um cara que na nossa conversa ele falou sobre uma possível mudança para a 93 no futuro breve. Eu vou até falar isso, tá? Eu acho que não tem problema falar isso. Porque ele já deu outras entrevistas, ele até pensou em fazer isso, talvez até nesse ano agora. Só que ele deu uma entrevista pra Nexus, abraço do Nexus, sobre que ele ficaria na 83, que ele acha que ainda tem mais o que fazer na 83, e eu considero isso certo. Tá vendo? Não parecia errado a 93, mas vendo o cenário atual, eu acho que a 83 pro Matheus ele tem muito ainda o que fazer dentro da 83. Eu acho que ele pode buscar uma composição corporal maior, eu acho que ainda tem uma margem de evolução muito grande, como a gente tá vendo que ele tá evoluindo muito ainda nos 3 movimentos. Ainda tem mais o que fazer no 83. Ainda tem mais o que fazer no 83. Enquanto o Guilherme, cara, eu não sei se não é de se pensar uma mudança para a 93. Tá, eu não sei se não é de se pensar, porque assim, o Guilherme, ele é um cara que, eu lembro que no Sul-Americano ele tava pesando 8,7, eu acho, ou 8,8 parece, um dia antes da competição. Então, por mais que, tipo, pô, é óbvio, pô, o Guilherme ele faz o trabalho com o Joca é um cara com um trabalho, assim, sensacional, tá? O Joca é um trabalho sensacional, não precisa ser só minhas palavras, pode ser apenas os resultados que os atletas dele apresentam. Inclusive o Joca aí, parceiro da Underdog Crew, e se você for atleta da Underdog Crew, você terá aí regalias na consultoria do Joca. E cara, eu acho que uma 9-3 não seria uma loucura, entendeu? Eu acho que, pô, esse brasileiro 8-3, eu acho que aproveitar o 2026 para começar a considerar a 9-3, para considerar um preenchimento para 9-3. Acho que provavelmente ele vai ter um salto de evolução. Eu acho que essas cargas que às vezes parecem um nível de confiabilidade um pouco baixo, né? Tanto que tem tanto o rendimento do Guilherme, ele sobe lá em cima e ele vai aos 730, daqui a pouquinho ele faz menos, sabe? Os movimentos, assim, o agacho sai um 275, mas às vezes sai uns 260 só. Sabe, eu acho que vai dar uma maior confiança essa mudança para o 9-3. Eu acho que ele deveria considerar essa construção para o 9-3 pós-brasileiro, por mais que isso represente um não mundial, um não sul-americano. Eu acho que o mundial, provavelmente se não vencer o brasileiro, eu acho que não sei se provavelmente vai ser um reserva, né? Mas igual, eu acho que compensa, entendeu? Eu acho que compensa ficar de molho. Até porque ano que vem, provavelmente teremos aí um Mundial no Brasil, então eu acho que compensa tu construir para ir para uma 9-3 e buscar essa vaga do Mundial no Brasil 9-3. Eu acho que compensa aqui. Eu acho que é uma opção a se olhar com bons olhos. Esse brasileiro ainda dá para buscar, né? Eu acho que ainda tem condições. Eu não acho que eles estão distantes, como eu falei, só que é difícil prever a evolução do Matheus. Então é um cenário que o Guilherme vai ter que. Vai ser aquela coisa, igual a fábula do sapo e o escorpião. Será que Guilherme Menezes conseguirá negar sua natureza de ir para as picas máximas para buscar um erro de Matheus e assim talvez conquistar o título brasileiro se esses erros acontecerem?
Eis a questão, senhoras e senhores, o que a gente pode ter certeza é que esse campeonato brasileiro será espetacular, essa disputa será incrível, né? Pô, eu botei ele como uma última batalha, porque eu acho que provavelmente o Matheus ele irá evoluir bastante no 8-3 e provavelmente eu acho que o caminho da 9-3 pro Guilherme seria muito interessante. Então por isso que eu botei o título de uma última batalha. Mas de qualquer forma, será incrível poder acompanhar isso acontecendo e você pode acompanhar no canal da Underdog Crew toda a cobertura que já começou, provavelmente, eu acho que ontem eu postei a entrevista com o Leonardo Kempachi, irei avaliar em breve a categoria até 105 quilos, temos aí o primeiro vídeo de análise, teremos mais entrevistas, teremos nosso tradicional podcast, né, onde eu e o Bernardo iremos debater sobre o rumo desse campeonato brasileiro e teremos, é claro, a transmissão no canal da Underdog Studio. Teremos aí nossa transmissão. Acho que eu tô fazendo esse vídeo no dia 22 de janeiro, tá? Eu acho que 22 de janeiro, nós, obviamente, já teremos aí passado por Sheffield, já teremos feito, se Deus quiser, uma transmissão excelente para vocês. E eu não sei como é que foi a transmissão de Sheffield, mas eu tenho certeza que ela foi boa. Eu tenho certeza que a do brasileiro será melhor que a de Sheffield. Aí nossa transmissão aí, estilo gaulês, né? Sem imagens, apenas informações, comentários e nossos belos rostos. Mas então é isso, pessoal. Encerrando o vídeo de hoje, não se esqueçam aí de deixar seu comentário. O que você acha? Quem você acha que vai vencer? Qual é a sua análise referente à batalha, o duelo entre Matheus dos Santos e Guilherme Menezes? Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Não se esqueça aí de nos acompanhar nas nossas redes sociais ali, seja a minha ali, alos.underdog, Underdog Studio, Bernardo, Santi, Alex, André. Nos acompanhe em nossas redes sociais que muita coisa irá acontecer em 2026. Rezemos que seja um ano aí abençoado, que nós podemos colaborar e muito para o cenário do powerlifting, principalmente o cenário nacional. Estaremos aí trabalhando forte para que temos aí um impacto positivo para o powerlifting brasileiro. E também não esqueça, você aí que é um treinador, se você precisa de um treinador, se você quer iniciar no powerlifting, considere fazer parte da Underdog Crew. E por hoje era isso. Obrigado a todos e até mais.